Oi, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda de Paula Ramos, sou psiquiatra, especialista em dependência química e psicoterapia, sou diretora da Vila Janos e fui vice-presidente da ABAD, Associação Brasileira dos Estudos do Álcool e Outras Drogas. A gente vai gravar alguns vídeos para vocês poderem entender um pouquinho melhor sobre o mecanismo, o funcionamento, a ação de algumas drogas. E hoje a ideia é eu falar um pouco sobre as novas drogas sintéticas, as novas substâncias psicoativas que estão no mercado. Então, o que são essas novas substâncias? São drogas que muitas vezes são produzidas num laboratório clandestino e que não se encontram ainda na lista das substâncias proibidas dos órgãos de fiscalização. Elas são muito parecidas com os efeitos de várias drogas que já existem, como cocaína, maconha, LSD, mas como elas são produzidas em laboratório, se consegue uma potência de ação imensamente maior. Então, algumas dessas drogas são até 100 vezes mais potentes do que as drogas originais. Como é que foi surgindo isso no mundo? Então, essas novas substâncias psicoativas começaram a surgir lá pelo início dos anos 2000. Por exemplo, uma delas que é o Spice, que é o K2, não sei se vocês já ouviram falar, talvez nas mídias, as primeiras vendas surgiram lá por 2004, depois isso foi se propagando, a partir de 2009 se começou a ter um crescimento exponencial da venda dessas novas substâncias para uso recreativo, para um uso de abuso. Então é bom lembrar que essas substâncias não têm nenhuma finalidade médica para nenhum tratamento, são drogas de abuso. E agora, mais recentemente, 2013, 2018, a gente tem notícias dessas drogas também no mercado brasileiro. Nos últimos anos, a partir ali de 2018, 2019, já se tem notícias das primeiras apreensões e agora, nesses últimos anos, a gente tem informações aí da mídia de várias apreensões de várias classes dessas novas drogas sintéticas. Como então que elas diferem e qual que é o objetivo? O objetivo é justamente burlar a fiscalização. Como muitas dessas drogas ainda não são reconhecidas, se burla essa fiscalização, se tem uma droga de abuso com um efeito bastante potente, o que muitas vezes se chama de legal high, seria um barato legalizado, que ainda não está com uso proscrito, que a gente chama, proibido aqui no Brasil e no mundo afora. Antigamente, cada nova substância dessas que surgia, e para vocês terem uma ideia, a gente tem, segundo o último levantamento da UNODC, que é o maior órgão de fiscalização de drogas no mundo, a gente tem mais de 1.100 e tantas substâncias novas no mercado mundial. Então, cada vez que surgia uma nova dessas substâncias, a gente tinha que informar esses órgãos, os órgãos tinham que identificar essa substância e colocar na lista das drogas proscritas. Mais recentemente, a partir de 2016, os órgãos conseguiram identificar as classes diferentes dessas substâncias e conseguir entender que, então, a classe, por exemplo, dos canabinoides sintéticos, que eu vou explicar logo mais, vai ser proibida no Brasil. E aí ficou um pouco mais fácil a fiscalização. Uma outra grande dificuldade é que essas novas substâncias psicoativas muitas vezes não são detectadas nos exames de urina, os exames toxicológicos que a gente faz com indivíduos que têm suspeitas de uso de drogas. Então, a gente pode imaginar que, por exemplo, um indivíduo que chega numa emergência com uma série de sintomas psiquiátricos, com agitação, com psicose, se sentindo desconfiado, a gente pode imaginar que ele tenha usado alguma droga e pode-se fazer um exame de urina para tentar identificar e não se saber ainda. Então, isso está evoluindo, mesmo no Brasil, mas são poucos exames ainda que conseguem detectar esse tipo de drogas. E para vocês terem uma ideia, então, da imensidão e de todos os subtipos aí que existem dessas novas substâncias psicoativas, são vários grupos.
Um deles, que é um dos maiores grupos representantes das novas substâncias, são os canabinoides sintéticos. Então, eles representam mais ou menos 1/4 de todas essas novas substâncias psicoativas. Tem hoje em dia, mais de 300 canabinoides sintéticos já identificados. O que essas substâncias fazem? Elas agem no cérebro de uma forma muito parecida com que a maconha age, só que de uma forma muito mais potente. Então, a gente até acha incorreto o termo que popularmente as pessoas chamam de maconha sintética, porque na verdade é uma outra droga muito mais perigosa que age lá nos receptores canabinoides, mas com quadros muito mais graves de intoxicação, podendo levar até a morte. E quadros sérios de psicose, em que o indivíduo fica ouvindo vozes, fica se sentindo desconfiado, tem quadros de agitações, agressividades, e muitos desses indivíduos vão parar nas emergências por um atendimento, inclusive clínico, por exemplo, com um quadro de dor no peito, gerando um infarto agudo do miocárdio, um derrame, que é um AVC. Então, esse é um dos grandes grupos aí das novas substâncias. O outro grupo são as catinonas sintéticas. Popularmente, o nome que é usado aí nas ruas são os sais de banho. Essa é uma outra classe. Essas substâncias são substâncias potentes estimulantes. Então, elas agem de uma forma mais parecida com as anfetaminas e com o êxtase. Mas também, essas são derivadas de uma planta, do cat, e também tem uma ação muito intensa. Elas são, a maioria das vezes, na forma de pó, fica parecido com cocaína, mas também pode ter outras formas de apresentação, como cristais, por exemplo. Então, a maior parte das vezes é inalada e tem um efeito intenso de estimulação, gerando, de novo, um quadro clínico psiquiátrico importante de agressividade, de agitação, de psicose também, e também repercussões clínicas como crises convulsivas, hipertensão, infarto e também casos já relatados de morte por uso dessa substância. O terceiro grande grupo são as fenitilaminas, que popularmente a gente ouve mais os nomes de N-Bome e N-Bo. Então, essas substâncias são mais parecidas com o LSD, de novo lembrando, né? Só que muito mais potente, mais de 10 vezes mais potente do que o LSD, e com efeitos similares, então, alucinógenos. Então, a pessoa tem alucinações, tem percepções sensoriais diferentes e que isso pode gerar um quadro todo de perturbação, de psicose e de agitação grave. O outro grupo existente dessas novas substâncias psicoativas são os opioides sintéticos, que os Estados Unidos já vem preocupado aí há mais de uma década em função do número de mortes que tem acontecido lá. E o Brasil, mais recentemente, também tem se preocupado, principalmente com o uso de fentanil, de outros opioides, que são drogas analgésicas potentes, medicações para dores intensas, medicações anestésicas e que têm, muitas vezes, um potencial de letalidade muito grande. Por quê? Porque são drogas depressoras do sistema nervoso central e podem causar depressão respiratória, coma e morte. Então, são pacientes que acabam por algum motivo, às vezes até porque já necessitaram da medicação para algum uso médico, por alguma doença que gerava dor, e que depois tem um risco grande de desenvolver dependência dessas substâncias, buscando uma série de atendimentos de emergências com a finalidade apenas de buscar essa substância como uma droga de abuso e não mais como uma medicação para aliviar a dor. Enfim, essas novas substâncias psicoativas estão aí no mundo todo, no Brasil também, agora já nas ruas. Antigamente eram substâncias que eram mais vendidas pela internet, pelo que a gente chama de Deep Web, que é uma internet
questões aí proibidas de drogas, de prostituição, de abuso infantil. E hoje essas drogas já são encontradas em festas, nas ruas. Os canabinoides, por exemplo, sintéticos, já estão sendo usados também dentro de penitenciárias ou por uma população vulnerável de rua, porque pelo acesso fácil e pelo custo baixo dessas substâncias. Então, acho que realmente é bem importante que a população toda tenha conhecimento, que principalmente pais de crianças, adolescentes, o pessoal, os educadores, o pessoal da saúde tenha conhecimento para que a gente possa ajudar com uma meta de, primeiro, tentar prevenir o uso dessas substâncias pelos jovens e, para os que já estão envolvidos, que a gente possa pelo menos reconhecer e poder encaminhar para um tratamento adequado.